Oi pessoal, tudo bem? Prazer ter vocês aqui de novo. Para quem está chegando agora, muito bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Leandro Cantoni. Essa aqui é a aula 4 de inglês para iniciantes. Então, já tem uma galera aí seguindo o curso desde a aula 1. E você que está chegando agora provavelmente precisa tirar algumas dúvidas sobre o presente simples e o presente contínuo. Vamos lá. Espero poder te ajudar, tá bom? Ajudar a todos. É, Aqui nós temos então, essa aula vai tratar exatamente de presente simples e presente contínuo. Vamos começar sem muita regra, mas para vocês entenderem algumas coisas. O presente simples nós estamos fazendo ele até agora. Quando nós aprendemos lá atrás, meu pai trabalha em São Paulo. My dad works em São Paulo. Eu sou professor de inglês. I'm an English teacher. O Joshua vai de bike para a escola. Joshua rides his bike to school. O John e a Mary são casados. John e Mary are married. A Apple, a empresa, makes good computers and smartphones. Ela faz bons computadores e smartphones. O que nós estudamos na última aula, quando nós vimos lá o to be versus o to do, nós estudamos o presente simples. Vamos destrinchar essa frase para vocês entenderem. Olha só, quando eu falo aqui, ó, my dad works em São Paulo. Então eu sempre vou ter sujeito. Quem que é o sujeito? My dad. Verbo, trabalhar, to work. My dad works em São Paulo. Outra frase, I am an English teacher. Sujeito, I. Verbo, to be, I am, eu sou professor de inglês. Sujeito, Joshua. Verbo, to ride. Então, Joshua rides his bike to school. Sujeito, John and Mary. Verbo, to be, are. John and Mary are married. Tá vendo? Olha só. Sujeito, a Apple, a empresa. Sujeito, Apple. Verbo, to make. Apple makes good computers and smartphones. Ok? Então o presente simples vai ser sempre isso. Sujeito e verbo. Sujeito e verbo, sujeito e verbo. Nós vamos mostrar algumas funções quando a gente usa o presente simples. Mas, por exemplo, nessa frase aqui, ó, para já adiantar um pouquinho. Apple makes good computers. Eu estou dando uma informação verdadeira. Tudo bem, você pode achar que é uma opinião. Falar que ela faz bons computadores. Mas eu posso tirar então os bons, então eu vou lá, ó, Apple makes computers and smartphones. A Apple faz computadores e smartphones. É verdade ou não é? Então quando eu uso uma informação verdadeira, eu uso o presente simples. Tá bom? Então, é essa a ideia que nós vamos ter que ter quando eu vou usar presente simples. Sujeito e verbo para algumas funções. Tá bom? Olha só. Quando a gente conjuga um verbo em inglês, vai ser sempre assim, ó. A gente vai conjugar um verbo, certo? Esse verbo vai ter a primeira coluna. Todo mundo conhece essa primeira coluna. Vamos imaginar aquela coluna do presente. Present. A gente vai conjugar o verbo na segunda coluna, que vai ser o past. E todo mundo conhece também, no meio artístico de inglês, a terceira coluna, que é o past participle. Certo? O que acontece? Vamos pegar aqui, ó, vamos colocar aqui um sujeito, I, por exemplo. Certo? Que verbo nós vamos falar? Vamos falar aqui da Apple, do sujeito Apple, que é o verbo to make, que é o fazer. Deixa eu trocar? Vou trocar isso. Vou pegar o verbo aqui to make, que é o fazer, fabricar. Beleza? Então o verbo está aqui, to make, fazer, fabricar. Tá bom? Então olha só, o que acontece?
Quando a gente conjuga um verbo, a gente vai conjugar o verbo na primeira, segunda e terceira coluna, tá bom? Então, olha só. Verbo make, na primeira coluna. I make. You make. He makes. She makes. It makes. We make. You make. They make. Não vamos falar muito ainda da segunda e terceira coluna, tá? Só para vocês, por enquanto, saber que existe isso. Lembra na última aula, nós estudamos o seguinte, ó. Quando eu conjugo um verbo com he, com she ou com it, o verbo tem que ser acrescido de S no final, lembra? Existem algumas regrinhas. Eu vou rever essas regras, tá bom? Daqui a pouquinho, não agora. Mas só para dar uma relembradinha em vocês aqui, ó. A gente conjuga o verbo com he, she ou it na primeira coluna com makes. Tudo bem? Então, olha só. Vamos complementar essa informação aqui de cima. O presente simples é o sujeito mais o verbo na primeira coluna. Ok? Aqui, ó, sujeito mais o verbo na primeira coluna. Vamos pensar que isso seja uma fórmula matemática do inglês. Como é que eu conjugo um verbo no presente simples? Vai ser sempre o sujeito mais o verbo na primeira coluna. Sempre o sujeito mais o verbo na primeira coluna. Ok? Isso é o presente simples. É o verbo, é o sujeito, desculpa. I, you, he, she, it, we, you or they. Mais a conjugação do verbo na primeira coluna. Por exemplo, aqui, ó. Vou colocar um outro verbo pra gente. E para fazer isso, eu vou copiar essa tabela. Vou copiar inteira aqui para baixo, tá bom? Vamos falar de uma das coisas que o presente simples ele serve muito. A gente vai usar muito o presente simples quando a gente for falar de rotinas, routine, ok? Então, por exemplo, aqui eu vou colocar o verbo, vou trocar o verbo. Vou colocar o verbo dormir. Sleep. Dormir. Repeat. Sleep. 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 Na verdade é bem com i mesmo, ó. Sleep. Sleep. Ok? Olha só. Então fica assim, ó. I sleep. You sleep. He sleeps. She sleeps. It sleeps. We sleep. You sleep. They sleep. Ok? Então, olha só. Eu sei que para fazer uma frase de rotina, eu vou usar o presente simples. O presente simples, qual é a fórmula? Sujeito mais verbo na primeira coluna. Então, olha só, imagina essa frase aqui, ó. Eu durmo 8 horas por dia. Ou por noite, né? E agora? Por dia ou por noite? Sei lá. Sujeito eu. I. Como é que fica o verbo na primeira coluna do I? I sleep 8 hours per night. Vou colocar certo embaixo aqui para vocês verem como é que fica. I durmo, sleep 8 hours per night. Tá vendo, ó? Eu estou usando o sujeito eu mais o verbo sleep na primeira coluna. Exatamente o que eu fiz. Olha só,
Vou falar de outra rotina aqui, por exemplo, minha mãe faz um bolo todos os sábados. É uma rotina dela. Ela faz um bolo todos os sábados, tá bom? É uma outra rotina. Deixa eu copiar essa frase aqui, toda essa tabelinha aqui pra gente fazer aqui embaixo. Eu vou colocar aqui, ó, que minha mãe faz um bolo todos os dias. O verbo a gente usa muito para fazer um bolo, a gente usa o bake, que é o verbo assar. Bake. Então como é que fica? I bake, you bake, he bakes, she bakes, it bakes, we bake, you bake, they bake. Beleza? Então olha só. A minha mãe, my mom. My mom, eu sei que é ela, não é? Então, my mom bakes a cake every Saturday. Minha mãe, sujeito da frase, que é ela. Então, quando eu sei que é ela, eu tenho que colocar o S no final do verbo. My mom bakes a cake every Saturday. De novo, eu usei o sujeito, minha mãe, my mom, mais o verbo na primeira coluna, my mom. Então eu tenho que lembrar, se eu estou falando de he, she ou it, colocar o S no final. Isso é uma frase de presente simples. Então, já aprendemos uma agora. Presente simples. Na verdade, nós aprendemos duas. É o sujeito mais o verbo conjugado na primeira coluna. Beleza? Tenho que lembrar que com he, she ou it eu coloco o S. Isso aqui é só uma revisão da última aula. Beleza? Agora, o que nós estamos aprendendo? Que quando eu vou falar de alguma rotina, eu uso o presente simples. Eu trabalho de segunda a sexta. Eu tomo banho todos os dias. Espero. Eu vou para academia 3 vezes por semana. Eu estudo inglês 2 horas por dia. Ou seja, quando eu mostro a minha rotina, eu uso o presente simples. Beleza? Absorvam isso aqui. Daqui a pouco vocês passam para a próxima etapa dessa aula. See you. Bye bye.